Bom day! Hoje nós teremos dois convidados, o youtuber Gabriel Ataulo e o ator e psicólogo Vicente Hugo Pereira. A indicação foi do Gabriel, ele indicou aquele filme lá, Hancock. Então já sabe, né? Prepara a sua pipoca, prepara a sua bebida e bora lá! Deixa eu só arrumar a tela. Muito bom! Isso. Hancock, um super-herói desajeitado, protege os cidadãos de Los Angeles, mas causa danos colaterais a cada ato heróico que realiza. Hancock não se importa com o que as pessoas pensam. Entretanto, após salvar a vida de um executivo, ele conhece a bela esposa dele e descobre que, apesar de tudo, é um homem sensível. O que vocês acham de filme de super-herói? E qual é a diferença entre o Hancock e um filme da Marvel, sabe? O universo Marvel ali e tudo mais. Tipo, eu acho filme de super-herói, eu já acho incrível por causa da ação e tudo mais. E acho legal, dependendo de como é, o que ele propõe, né? Como ele ajuda as pessoas, o que ele faz na cidade. Dos Vingadores. Eu acho que não é algo que já foge, é algo paralelo, né? Que nem o Hancock, eu acho que tem muito a ensinar, tipo, mostrar do que os Vingadores. Tipo, é mais um de heróis mesmo, poderes e tudo mais. Cara, então, eu sou muito fã dos anti-heróis, assim. E acho muito interessante a forma que o Hancock que criaram esse personagem, assim, né? Eu não sou muito fã, honestamente, de filmes de super-heróis, mas existem alguns que se tá na televisão, eu assisto, e eles seguem essa linha do Hancock, desse herói que é cheio de falhas, inclusive tem problemas com os próprios poderes, assim. Então, eu até uns tempos atrás queria escrever a respeito disso, assim, quais são os filmes de super-heróis que me agradaram, assim. Começar lá atrás, aquele filme O Justiceiro, o Punisher, aborda um anti-herói diferente. Esse último do Wolverine, o Logan, já a gente consegue ver uma tridimensionalidade, lugares mais profundos desse personagem. O próprio Deadpool também. Existe algo de indestrutível, né, nesses caras, né? No Deadpool ele se regenera, no Wolverine também, e o Hancock ele é indestrutível, né, por si só, né? Mas essa própria indestrutibilidade deles é o que é a grande falha, né? É muito louco isso. Sim. Eu lembro também, fazendo um paralelo rápido, eu gostei muito daquele anime One Punch Man. Que é uma linha muito parecida. É o cara que com um soco resolve tudo, assim, e a vida dele é um tédio, tá ligado? E aí acho isso muito legal, assim, dessa outra parte não tão glamurosa, né? Então, tipo, parece que é uma tendência mundial esses super-heróis, a gente começar a ver eles de forma mais tridimensional, a ver mais falha nele, né? E a gente acaba se relacionando melhor com esse tipo de personagem. Eu tive uma impressão parecida também, tipo, os super-heróis da Marvel em si, o problema é sempre externo, né? É tudo fora, é na cidade que tá acontecendo o rolê. E aí no Hancock teve essa impressão de que é nele, dentro dele que tá acontecendo tudo, né? Exatamente. A transformação é tudo ali, né? Eu queria saber agora qual super-herói é o favorito de vocês. Cara, honestamente eu não tenho. Como eu disse, assim, eu cheguei uns tempos atrás a elencar, né, os meus filmes preferidos de super-herói, mas eu não consigo dizer qual é de fato o meu preferido, assim. Eu gostei muito da forma como eles foram retratados no cinema, porque eu acabo não sendo um leitor de HQs e tal. Eu acho que no final, o cara que eu vou mais gostar, assim, é o Wolverine mesmo. É o cara que eu tenho mais, desde criança, assim, mais apreço pela história dele, pelas questões psicológicas que ele carrega, né? Eu acho um cara mais interessante. Então, eu também não tenho um que eu ache assim, eu sou fã desse, gosto desse herói. Mas é que nem como criança, eu sempre cresci Superman, Superman, Superman. Tipo, tanto é que tinha um apelido lá no Superman, a festa que a gente fez foi de Superman. Eu ficaria com o Superman, assim, mano. Não tenho um favorito, mas gosto bastante dele. Mano, eu gosto muito do Coringa. Não sei se é um problema íntimo meu, mas me identifico. Se identificar com o Coringa dentro desse universo do Batman, acho perfeitamente possível, cara. Porque o Batman, no final das contas, é meio louco, que nem eles. Tá perdoado. Gabriel, por que da indicação do filme? Eu gosto bastante dos trabalhos do Will Smith, né? A maioria dos filmes que eu assisti dele, tipo, eu acho tudo perfeito. Eu gosto do trabalho que ele faz. E Hancock, tipo, e por gostar de filmes de herói, ação e tudo mais,
É um filme que, quando lançou em 2018, mano, eu assisti semanas, meses, tipo, sempre que apareceu eu assistia e sempre fui mudando o pensamento cada vez mais, né? Tipo, amadurecendo o pensamento e via outra coisa, né? Tipo, a primeira vez que eu assisti, eu falei, um herói, ok, passou tudo. É um filme que eu gosto bastante, por isso eu indiquei. O que você achou do filme, do Hancock? Cara, eu gostei muito, meu, na época que ele saiu, assim. E continua, de fato, na minha lista dos top 5 de filmes de super-heróis. Assim. Apesar da crítica ter sido um pouco severa, assim, com algumas razões e tal. Cara, gostei muito da perspectiva na época. 2008 a gente já tinha alguns filmes da Marvel lançados, né? E vem esse cara... É um roteiro totalmente à parte da DC e da Marvel. Eu tava lendo aí esses dias, aí essa semana, e, tipo, foi um roteiro que demorou 10 anos para ser aprovado. Ninguém gostava do negócio, a galera tava achando tudo meio estranho e tal, e de repente bota o Will Smith, aí o roteiro alavanca, aí tem que chamar a Charlize. Tipo, a galera não tava levando a sério essa perspectiva humanizada dos super-heróis, né? E, de fato, assim como o Gabriel, cara, eu comecei a me amadurecer na época e começar a descobrir mais camadas desse filme. Eu falei, porra, esse filme é muito legal, cara. Eu acho que é um filme que é um pouco incompreendido para a época, Sim. mas cada vez que eu leio a respeito desse filme, eu vejo que tem mais gente elogiando do que falando mal. Porque o que se tem de falar mal desse filme, todo mundo sabe, existe um buraco ali no roteiro que os caras aceleraram para contar a história logo. Tá? Todo o enredo, toda a construção do filme, a relação dos personagens ali é um negócio que vai te levando para um lugar, né? E interessante de descoberta, né? E eu acho que a única parte triste é isso, assim, a Charlize lá no momento lá que ela começa a esclarecer para o Will Smith, fala, a gente se conhece há, sei lá, milênios e a gente foi construído em pares, né? A gente é obrigado a viver o resto da vida junto, alguma coisa assim. E eu acho muito foda essa coisa de cada vez que eles estão perto, eles ficam mais mortais. E cada vez que se afastam, mais poderosos. Mas o amor que eles têm um pelo outro transcende espaço e tempo e eles voltam a se unir, assim. Acho isso muito interessante, cara. Acho da hora demais brincar com isso, assim, né? Achei sensacional, assim. Mano, quando eu assisti o filme, gerou essa questão na minha cabeça, né? De colocarem um personagem todo ferrado, alcoólatra e tudo mais, para um homem negro fazer, né? Eu queria saber se te atingiu de alguma forma. Na época, não. Por não ter consciência das coisas. A maior parte dos homens negros da minha geração, e na verdade até gerações anteriores, assim, de uns tempos para cá a gente começa a refletir sobre racismo e sobre o nosso papel, sobre o que a gente faz em vida, e a gente começa a perceber alguns padrões. E a gente começa a despertar para esses padrões que são impostos, essas expectativas que são colocadas em nós, assim. E na época eu tinha 18 anos, né, e tipo, não tinha percebido isso. Simplesmente era muito fã do Will Smith, assim como o Gabriel disse, assim, cara, sempre gostei muito dos trabalhos dele, né? Mas de uns tempos para cá eu começo a ver esse filme também contra os olhos. Eu vejo, cara, esse filme abordou um aspecto do homem negro de forma muito sutil e muito certeira, porque esse personagem do Hancock é um cara que ele sofreu uma amnésia e ele não sabe a origem dele, assim como o homem negro não sabe a própria origem. Quando a gente fala qual é a sua origem, a gente fala, a gente é descendente de escravo. E aí tem um monte de outros novos historiadores, antropólogos e pessoas que estudam o racismo e falam, não, você não é descendente de escravo, você é descendente de um povo que foi escravizado. E a sua origem foi apagada por causa disso. Então o negócio começa, vamos criar agora a nossa história, a trazer um pouco da cultura que eram desses povos antigos, vamos reviver ela, vamos trazer elas à luz, né? E o Hancock, ele foi um cara que ele foi golpeado pela própria esposa. E aí a gente troca de novo na questão do racismo, esposa dele que é branca. No momento de auge do racismo americano, enquanto no século XX, né? Um pouco antes das lutas dos direitos civis americanos, nos anos 60, eu acho que o momento que eles brigam, que eles se separam, se eu me lembro direito, foi antes dos anos 50, né? Porra, um negro e uma branca frequentando um cinema nos anos 50 ou 40 nos Estados Unidos, isso é um crime. E ela deixa o cara para trás desacordado numa viela, sabe? Tipo, aí a gente volta para um aspecto, assim, existe uma coisa no racismo que os brancos não querem tocar, que os brancos não querem reconhecer, e que no momento de dificuldade
eles preferem abrir mão porque eles acham que eles não querem sentir aquilo que o negro sente. Eu acho que isso é uma coisa muito básica para a gente entender, né? Eu tenho lido muito a respeito dos movimentos aí que está surgindo nos Estados Unidos, né? A pergunta mais básica que se faz, assim, para uma porção de brancos é: você concorda com o racismo? Não. Mas você gostaria de ser tratado como os negros são tratados? Não. Então por que você não faz nada? Então, tipo, esse filme me trouxe esse aspecto também, assim. Houve uma mulher que ela não queria ser mortal, que toda a relação dos dois sempre calhava, sempre ia em direção à morte, e ela abriu mão desse cara para viver a vida dela num outro lugar, fosse tentar esquecer a existência desse cara, tipo, um total apagamento da história do negro, assim, da vida dela, né? Pô, e é algum aspecto, alguma coisa que esses seres são, tanto o Hancock quanto ela, sei lá, vamos dizer, são anjos, são seres sobrenaturais, criados por deuses, não sei. Mas, tipo, ela apagou esse cara da história dela e ele foi contra a própria vontade, contra os próprios desejos, jogado no lixo, jogado numa viela escura, todo ensanguentado. E só sobreviveu porque ela se afastou dele e ele recupera os poderes dele. Acreditando então, que ele era único, sozinho, né? E acreditando que era o único, cara. E essa é a parte muito louca, assim. E, tipo... E aí eu falo um pouco da minha perspectiva também, que eu sou negro, filho de uma mãe branca e um pai negro, e que eles me deram condições de estudar numa escola particular. Durante boa parte da minha infância. Apenas no ensino médio que eu fui para uma escola pública. Mas toda a minha formação da infância até os 14 anos, 15 anos, só tinha gente branca à minha volta. E eu me achava estranhaço. Eu queria alisar meu cabelo quando eu era criança. Eu lotava meu cabelo de gel e metia escova para alisar. Eu queria usar brinco que nem meus amigos usavam. E aí era tudo ordem do meu pai. Ele falava, não é hora de usar brinco. Não é hora de você fazer essas intervenções no seu corpo, porque as pessoas podem achar alguma coisa ruim de você. Elas vão lançar um olhar diferente, vão te tratar diferente. Então eu tinha um esforço redobrado para me adequar ali no meio, assim, e ao mesmo tempo me sentindo por 15, 16 anos da minha vida estranho, completamente estranho e alheio a tudo que estava acontecendo à minha volta. Então eu consegui me relacionar um pouco com o filme do Hancock, com o passar dos anos, revendo o filme nessa perspectiva. Eu entendo um pouco do que é estar cercado por brancos e não fazer parte, e não tomar partido de nada, e não me sentir responsável por algo, com uma autoestima no lixo, sem motivação nenhuma, e dei alguns anos com depressão, até recentemente, enfim, cara, é um negócio muito louco. Esse filme, eu vejo ele, revi ele algumas vezes na vida, e ele vem me trazendo um lugar de reconhecimento e de um certo conforto. E eu lembro, cara, do personagem do Jason Bateman, né, que é o Relações Públicas, né? E, tipo, todo negro tem seu próprio relações públicas. A gente tem que começar a se vestir bem pra caralho, a gente tem que começar a falar bem, a gente tem que estudar, a gente tem que se apresentar, a gente tem que se esforçar 2 vezes mais, né? Pra gente ser aceito, assim, né? Então, tipo, por um tempo, assim, na minha vida, eu me senti um pouco, assim, meio um estranho ali no meio, né? De tudo que estava acontecendo à minha volta. Aí, aos poucos, a gente vai fazendo menos esforço, porque nem tudo está no nosso controle, e tentar controlar as coisas é muito desgastante. E aí graças a Deus, surgem outros negros despertando, mulheres negras principalmente, que é uma força ainda maior de liberdade, de libertação, e a gente vai saber quando, e vai fazendo novos laços, vai criando novas estratégias. Mas é um filme que é uma baita de uma analogia à sociedade multirracial. Hancock é um cara degustador de bebidas alcoólicas. E tudo bem, não consegui também, tá? Obrigado. Porra. Acho que o Vicente pode me ajudar, né? Um bêbado com superpoderes e amnésia alcoólica descobre que ele precisa ser legal. Um bêbado da pós-ressaca começa a entender o que está acontecendo, mais ou menos. Né? O bêbado da pós-ressaca descobre que ele não deve ser cuzão. É isso. Porque tem várias partes no filme que é don't be an asshole, né? Que eles falam, eles repetem. E ele fica putaço quando ele é xingado de cuzão, né? Não esquece de curtir o vídeo. Nem de comentar.
E, claro, compartilhar com seus amigos, hein? E se inscreva no canal, hein? Valeu, gente. Obrigadão, hein? É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Abraço.